Ei, meu povo, nós vamos dar continuidade à segunda semana do PET 2 do terceiro ano. E como eu já havia falado na primeira semana, isso aqui é sequência daquele primeiro PET, né, da quarta semana ali do PET 1, né, sobre os processos eletroquímicos. E aí hoje eu vou dar uma revisão sobre aquilo que a gente já tinha falado, aprofundando também um pouquinho mais. Então, os processos eletroquímicos, como a gente já tinha visto, são os processos que envolvem energia química e energia elétrica. Então, é quando a gente consegue transformar uma energia química em energia elétrica ou energia elétrica em energia química. E aí a gente tem dois tipos de processos, que é o processo da pilha, que pega a energia química e se transforma em energia elétrica, e nós temos a eletrólise, que pega a energia elétrica e se transforma em energia química. A eletrólise a gente vai ver mais para frente. Hoje nós vamos falar apenas de pilha, que no caso vai ser pegar energia química e se transformar em energia elétrica. Todos esses processos eletroquímicos, eles acontecem por transferência de elétrons, ou seja, tem oxidação e tem redução nas reações químicas. Então, para a gente começar a entender o funcionamento de uma pilha, eu vou explicar as partes que compõem essa pilha. A pilha é composta por eletrodos. Esses eletrodos são basicamente os polos positivos e negativos da pilha, que é onde vai acontecer essa transferência de elétrons. O polo positivo a gente vai chamar de cátodo e o polo negativo a gente vai chamar de anodo. Sempre no anodo vai ocorrer a oxidação. Então, aqui no anodo ocorre a oxidação. E aqui no cátodo vai ocorrer a redução. Então, o que acontece? Em uma pilha, para ela funcionar, o metal, né, que estiver aqui no anodo vai transferir elétrons para o metal que estiver aqui no cátodo. Então, esse lado vai ser negativo e esse lado aqui vai ser o positivo. Então, os eletrodos são basicamente os polos de uma pilha. Cada eletrodo ele vai ter um potencial. Esse potencial ele é chamado de potencial de redução ou potencial de oxidação. E ele vai vir representado assim, ó. O E com a bolinha que significa o potencial padrão, o red aqui significa redução. Se vier o ox, significa oxidação. Qual a diferença do potencial de redução para o potencial de oxidação? O potencial de redução me fala a tendência da substância que ela tem de reduzir. Então, a substância ela tem um potencial de redução. É a tendência que ela tem de reduzir. Já o potencial de oxidação, ele me fala a tendência daquele metal de oxidar. Nós temos uma tabela de potencial de redução e potencial de oxidação, mas é basicamente o inverso, tá? Tipo assim, se aqui essa reação, o potencial de redução dela é menos 0,44, se eu inverter, ela passa a sofrer oxidação e aqui vai ficar o potencial positivo, potencial de oxidação. Então, é basicamente o inverso do outro. Eu trouxe aqui dois exemplos para a gente poder analisar como que vem esses potenciais. Vai vir uma reaçãozinha, né, de transferência de elétrons. E aí, nesse caso, ó, eu tenho ferro 2+, que é na forma de íon, mais 2 elétrons, recebendo 2 elétrons, e ele passa a ferro sólido, né? E aqui eu tenho alumínio 3+, mais 3 elétrons, passando para alumínio sólido. O potencial do ferro, potencial de redução, porque essa substância aqui está sofrendo redução. O potencial de redução do ferro, para essa reaçãozinha aqui, menos 0,44 volts. E aqui para o alumínio, o potencial de redução é menos 1,66 volts. Como que vocês vão analisar? Se perguntarem para vocês uma pilha feita de ferro e alumínio, qual metal vai estar no cátodo e qual metal vai estar no anodo? Vocês vão analisar pelos potenciais de redução. Quanto menor o potencial de redução, mais fácil da substância de oxidar. Quanto maior o potencial de redução, mais fácil ela de reduzir. Então, aqui, olhando esses dois, menos 1,66 é menor do que menos 0,44.
Então, significa que o alumínio ele vai estar no anodo, sofrendo oxidação, e o ferro vai estar no cátodo, sofrendo a redução. Então, o alumínio vai transferir os elétrons para o ferro. E aí, para a gente saber o potencial dessa pilha, nós vamos fazer a inversão desse daqui e depois somar os potenciais resultantes. Os potenciais vão me dar, a soma deles vai me dar o potencial dessa pilha aqui feita entre esses dois metais. Então, sempre que perguntarem para vocês entre dois metais ou entre 3, 4 metais, qual deles vai oxidar e qual deles vai reduzir, vocês vão pegar sempre que tiver menor potencial de redução, aquela substância vai oxidar. Quanto maior o potencial de redução, mais a substância ela tem de reduzir. Então, quanto menor ele vai estar no anodo sofrendo a oxidação, quanto maior o potencial de redução, ele vai estar no cátodo sofrendo a redução. Eu trouxe um exemplo aqui de um tipo de pilha que é entre cobre e zinco, para explicar melhor para vocês sobre esses eletrodos. Então aqui, ó, nós temos um eletrodo de cobre, que é uma barra de cobre imersa em uma solução de sulfato de cobre. Então essa solução de sulfato de cobre é a mesma solução feito desse cobre metálico. E nós temos aqui um eletrodo de zinco imerso em uma solução de sulfato de zinco. Então, a primeira coisa, nós temos que entender que elas estão separadas. Então, aqui não está ocorrendo transferência de elétrons para nenhum dos lados, porque elas ainda não estão conectadas. Uma pilha ela só começa a funcionar quando se conecta um eletrodo a outro eletrodo, um polo positivo a um polo negativo. Então, aqui eu trouxe as duas semi-reações de redução do cobre e do zinco. Então, aqui eu tenho o cobre 2+, mais 2 elétrons passando para cobre, potencial de redução mais 0,34 volts. E a gente tem o zinco 2+, mais 2 elétrons transformando em zinco, potencial de redução menos 0,76 volts. E aí, para a gente saber qual vai ser o lado negativo e qual vai ser o lado positivo dessa pilha, nós vamos analisar pelos potenciais. O que tiver menor potencial vai sofrer oxidação, o que tiver maior potencial sofre redução. Analisando, nós temos o cobre mais 0,34 e o zinco menos 0,76. Significa que o zinco ele é menor do que o cobre. Se o zinco o potencial dele é menor, significa que o zinco vai sofrer oxidação. Então, no caso, esse lado aqui, a gente vai chamar ele de anodo, porque vai ser o lado negativo da nossa pilha. Já o cobre, por ele ter um potencial de redução maior, esse lado aqui vai ser o cátodo. E ele vai ser o lado positivo da nossa pilha. Significa que, quando eu ligar esses dois eletrodos, o zinco vai perder elétrons, transferindo esses elétrons para o cobre. Quando o cobre vai sofrer redução, isso aqui, ó, ele vai juntando, né? Vai juntando aqui mais cobre sólido ao redor dele. E o zinco vai sofrendo oxidação, ele vai sofrendo um desgaste, tá? Então, ele vai sofrendo um desgaste. Então, isso aqui quando eu ligar, tá? Eu liguei os dois, aí no caso a gente vai ter essa transferência de elétrons. Então, aqui a gente vai ter a transferência de elétrons. Essa transferência de elétrons faz com que o zinco vai se desgastando, vai se corroendo, passando para o cobre que vai juntando cobre metálico na placa de cobre. Para a gente saber o potencial dessa pilha, nós vamos pegar essa de cobre, vai ficar como ela está, porque a de cobre ela sofreu redução mesmo, então a gente copia ela. Então, a gente vai copiar o seu potencial também. Já o zinco, como ele sofreu oxidação, nós vamos ter que inverter essa semi-reação. Nós vamos pegar o zinco sólido, passar para o lado do reagente.
E vamos pegar o zinco 2+, mais 2 elétrons e passar para o outro lado. Quando nós invertemos essa semi-reação, nós vamos inverter também o valor do potencial de redução. Então, esse potencial de redução, ele vai ficar positivo. Se ele era negativo, ele ficou positivo, mais 0,76 volts. Então, essa pilha vai ficar da seguinte forma. Nós vamos somar esses dois. Vamos somar aqui o lado do reagente, vai ficar Cu 2+, mais zinco, se transformando em cobre, mais zinco 2+. Os elétrons, como eu tenho 2 elétrons do lado reagente e 2 elétrons do lado produto, nós vamos subtrair eles. 2 menos 2, 0. E a gente corta. O potencial de redução, então, no caso agora é o potencial da pilha, não de redução, o potencial da pilha. O potencial da pilha, nós vamos pegar esses dois e somar. 4 mais 6 dá 10, que vai 1. 3 mais 7 dá 10, mais 1, 11. Então, essa pilha vai ser 1,10 volts. O potencial dessa pilha, então, é mais 1,10 volts. Então, dessa forma, a gente consegue fazer aqui o funcionamento dessa pilha. Para que essa pilha dure um tempo maior, para quando, no caso aqui, o zinco está transferindo elétrons, ele vai se desgastando e vai acabando. Para manter essa pilha em um funcionamento por mais tempo, coloca-se uma ponte salina aqui, ó. Uma ponte salina nas soluções. Essa ponte salina, a função dela é manter o equilíbrio das cargas. Então, quando esse equilíbrio das cargas vai ficando alterado, a função da ponte salina é passar os cátions, que está aqui no anodo, para o catodo, e os ânions em excesso aqui no catodo, para o anodo, fazendo com que as cargas elas sempre fiquem constantes, um dos lados, para manter essa pilha em equilíbrio e em funcionamento por um maior tempo. Basicamente, a semana 2 do PET de vocês é isso, explicando as partes que compõem uma pilha, e aí, qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem. Vou deixar o material lá, como sempre, para vocês poderem consultar e analisar para poder fazer o exercício. Bons estudos e até a próxima!